de exons. Por isso que é importante a gente entender, quando um gene vai ser traduzido aqui no final, já no citoplasma, em uma proteína, né, para então dar origem aqui, né, ó, numa proteína, houve a retirada dos introns e eu tenho, então, apenas a sequência dos exons. Essa informação é importante até para a gente entender mais adiante a lógica de um exame chamado exoma, que vem do conjunto de exons, tá? Então, essa lembrança aqui é necessária. Mas vamos lá. Vamos falar dos testes genéticos propriamente dito. Então, a gente tem diversos tipos de testes, né? Para cada situação, a gente vai pensar, e aqui não estou falando dos diversos tipos de teste diagnóstico, né? Estou falando dos tipos de teste de maneira mais genérica. Então, a gente tem o que a gente usa quase que rotineiramente, que são os testes diagnósticos, os testes ditos preditivos, os testes de portador e os chamados testes farmacogenéticos. Eu vou rapidamente pincelar cada um desses, mas a gente, obviamente, vai abordar os testes genéticos diagnósticos. Bom, teste genético diagnóstico. Eu utilizo um teste genético diagnóstico quando eu estou estudando um caso específico, ou para um diagnóstico, para um teste de diagnóstico pré-natal, por exemplo, ou também, né, mais recentemente, né, a gente fala mais recentemente, nem tão recentemente, os testes diagnósticos pré-implantacional, particularmente nos programas de reprodução assistida. Bom, os testes genéticos diagnósticos, eu tenho que pensar, né, que eu vou estar diante de um caso de investigação, e aí eu posso ou não ter uma hipótese específica. Claro, tudo fica mais fácil quando eu tenho uma hipótese, e aí eu vou tentar, através da utilização de um teste, a confirmação. E aí que começa a elaboração da escolha, né? Se eu tenho uma hipótese, eu tenho que ter noção da etiologia genética dessa situação que eu estou investigando, certo? Porque isso vai me ajudar na hora da escolha do melhor exame. E aí, lembrando da classificação das doenças genéticas, né? Todo o livro de genética mostra. Então, a gente tem as alterações cromossômicas, as doenças monogênicas, as doenças multifatoriais e as doenças relacionadas ao DNA mitocondrial, né? Então, pegar um exemplo, síndrome de Down, síndrome de Turner, que o endócrino atende bastante, doenças monogênicas aí muito variadas, você pega aí desde um Prader-Willi, pega mucopolissacaridose, fibrose cística, outras doenças multifatoriais aí, doenças cardíacas coronarianas, hipertensão, diabetes mellitus tipo 2, e doenças mitocondriais, tem muitas doenças neurológicas, algumas doenças neuromusculares, doenças oculares, então tem uma gama de situações aí que a gente pode encontrar. E o que é importante, né, quando a gente fala do teste genético diagnóstico, a gente tem que tomar cuidado de já não usar logo um tiro de canhão, como a gente brinca, né, para tentar matar um passarinho. Então, hoje existe uma tendência, né, de alguns colegas de pedir muito o tal do exoma, né, que vai resolver todo o problema, sendo que às vezes a gente pode resolver com um teste um pouco mais simples e às vezes inclusive mais barato, né? A gente não pode esquecer jamais que ainda hoje, a despeito de ter caído bastante o preço desses exames, são todos exames, quase com pouquíssima exceção, exames de alto custo, né? E alguém está pagando por isso. Ou é o paciente na medicina privada, ou é o plano de saúde, o paciente, através da contribuição, que vai encarecer, ou o pessoal que está numa cooperativa médica também, isso vai ter repercussão no final. Então, a gente precisa modular bem o que a gente vai pedir, porque tudo isso custa um bom dinheiro, tá? Bom, para a gente tentar, né, facilitar essa investigação, tem 3 sites que são fundamentais e que todo mundo que vai tentar navegar em algum momento para estudar alguma coisa que tem a ver com genética, seria interessante deixar anotado esses sites e vez por outra, acessá-los.
São todos sites de acesso livre, portanto, gratuito, não precisa de assinatura nem nada. O primeiro, então, é o OMIM, que é um catálogo de doenças gênicas ou doenças mendelianas. Ele começou na década de 70, 80, com um livro de um volume, depois 2 volumes, virou um CD e depois virou um site, né? O Gene Reviews, como o próprio nome diz, é um excelente site de revisões. Então, por exemplo, quem é residente da doutora Cristina, por exemplo, a Megera, que precisa preparar uma revisão de um dia para o outro de uma doença genética, é só entrar no Gene Reviews que vai encontrar uma excelente revisão com vários aspectos diagnóstico, tratamento, claro, com ênfase muito nas características genéticas, mas ajuda e muito, e sempre muito atualizado. E o Orphanet é um site europeu de doenças raras, e ele mostra, né, além de ter resumos, sites indicando revisões também, ele faz umas excelentes correlações de CID, que às vezes a gente tem muita dificuldade de encontrar CID de algumas doenças, tá? Opa, perdão. O OMI, então, que é aqui um catálogo online de doenças mendelianas, né, dadas, né, no homem, né? É um catálogo, como eu falei, de acesso livre. Ele é muito bacana porque você tem várias maneiras de acessar. Você pode acessar, veja bem aqui nessa caixa no meio, aqui, pelas características clínicas, do fenótipo, dos genes e mais. Várias coisas você pode acessar aqui. Ele é muito bacana. Então, por exemplo, eu vou citar, eu criei uma situação aqui. Vamos imaginar que eu tenho um paciente que tem baixa estatura de início pós-natal, estenose pulmonar, hipertelorismo ocular, pescoço curto e uma fenda palpebral inclinada para baixo. Aqui, ó, a figura desse nosso paciente é esse aqui. Então, é um indivíduo com baixa estatura e com umas dismorfias crâniofaciais e uma cardiopatia congênita bastante característica, que é a estenose pulmonar, tá? Vamos dizer assim, para os iniciados, às vezes, o diagnóstico pode ser mais objetivo, mas muita gente não tem tanta familiaridade com o possível diagnóstico, e aí a gente pode fazer uma pesquisa. Então, veja bem, eu coloquei naquela caixa aqui, ó, todos esses sinais que eu coloquei, veja que eu coloquei em inglês, né, os descritores para a gente utilizar, e fiz uma pesquisa. E me apareceu aqui, na verdade, 31 entradas, tá? De possíveis diagnósticos, e, obviamente, eu estou querendo, né? Foi objetivo eu ter montado isso, a chamada síndrome de Noonan, que, eventualmente, o endocrinologista também pode atender. Então, se eu clico, né, nesse item aqui, que é o meu item 3, né, vai aparecer aqui, veja bem, o nome da síndrome, esse número aqui é o código nesse site no OMIM, os outros títulos alternativos, outras entidades clínicas representadas, e uma coisa muito importante antes do texto que vai ter na sequência. Veja bem, a gente tem aqui, eu vou chamar atenção para os dados importantes. A localização do gene, então, é no braço longo do cromossomo 12. Qual é o fenótipo relacionado à síndrome de Noonan tipo 1? O número, ó, é o mesmo número que está ali em cima, e aí começa a ajudar. Ó. A herança, que é a AD autossômica dominante, vamos pular para cá, o gene e o loco. Então, o principal gene relacionado à síndrome de Noonan é o gene PTPN11. Então, tem uma síndrome, não sei o gene relacionado, ou eu não sei o padrão de herança, entra no OMIM, que rapidamente você tem um gene, pelo menos o gene principal, que aqui neste caso é o principal, e o padrão de herança. Isso já é um grande caminho na hora da interpretação do exame, certo? Aqui no site do Gene Review, só lembrando, perdão, aqui você tem um texto com essas descrições aqui que estão à minha esquerda. Eu só quis mostrar inicialmente para vocês isso aqui, tá? Já no site do Gene Reviews, como eu falei, é um
muito acessado, você coloca nessa caixinha aqui embaixo o nome da síndrome de Noonan, como eu coloquei aqui, e abre esse texto, como estou mostrando o início dele, as características clínicas, a abordagem diagnóstica. Então, ele é um texto extremamente completo, muito fácil e interessante de ler, e uma coisa que a gente usa bastante aqui, que é esse quadro aqui. Quais são os testes genéticos que eu uso no diagnóstico da síndrome de Noonan? Eu peguei um exemplo, de maneira proposital, de uma situação que eu não tenho um único gene. Tem muitas situações que é um único gene, aí pronto. Mas veja bem, o gene relacionado, aquele que apareceu lá no OMIM, que é o gene PTPN11, ele corresponde a aproximadamente 50% dos casos da síndrome de Noonan. Então, não resolve todos os casos. Então, se eu testar apenas esse gene e vier negativo, não afasta o meu diagnóstico. Eu tenho que ver ó, que eu tenho o gene SOS1, RAF1, GLIT1, o CARRAS, tá? Que estão aí, que aí corresponde a 50, 60, 70, aproximadamente 80% dos casos. E eu tenho um grupo aí de quantidade não conhecida, né? Ou casos que você pode ter um fenótipo extremamente sugestivo, tá? E que você às vezes acaba não fechando. Então, esse site do Gene Reviews, ele é ótimo para isso. Olha, bom, então vou lá, olhei, tem no Gene Reviews? Tem. Então, qual que é a melhor abordagem? E veja bem aqui, à direita. Então, eu tenho análise do sequenciamento. Aqui é quase 100% todos, então seria grande teste que eu vou fazer, seria um sequenciamento. Só de um gene? Não, provavelmente eu optaria por fazer um sequenciamento de um grupo de genes, que é o que a gente chama de painéis. Agora, algumas síndromes podem ter origem por perdas ou ganhos, né? Deleções ou duplicações, que é o que está aqui à direita. Mas aí a gente vai falar mais adiante das melhores abordagens para essas situações. Tá? Então, aqui, na verdade, o objetivo é mostrar a utilidade desse site. Aqui é o site da Orphanet, tá? A Orphanet, como eu falei, é um site europeu e mostra um monte de coisa. E entre essas coisas, aí eu peguei, obviamente, da síndrome de Noonan. Esse site é bacana porque ele tem em português também, em várias línguas em português de Portugal. Então, eu pessoalmente uso muitos textos da Orphanet na hora de fazer relatório para pacientes que precisam de alguma descrição clínica, alguma coisa. Né? Então, eu pego só, a gente tem que tomar cuidado depois como é português de Portugal, às vezes existem uns termos que nós não usamos muito bem, né? Ou não usamos com muita frequência. E aqui existem as correlações do CID-10, no caso, aqui é o Q87.1, que não é um CID específico da síndrome de Noonan, é uma síndrome de baixa estatura com características e dismorfias faciais. Então, ele ajuda muito na hora que a gente precisa pôr um relatório, um CID, tem aqui, e várias outras informações também. Então, esse é o percurso inicial, né, que a gente deve fazer quando tem ou uma suspeita ou já tem um diagnóstico clínico de uma determinada situação. Então, aqui o resumão, pegando o exemplo da síndrome de Noonan, ela tem herança autossômica dominante, o gene é o PTPN11 e outros, o CID é o Q87.1, o catálogo lá de doença gênica, o OMIM, que é um catálogo universalmente utilizado. Então, se você colocar num artigo, põe uma síndrome, sempre entre parênteses vai ter OMIM e põe o número. E o quadro clínico, como a gente viu, é bastante variado. Ok? Bom, então a gente deu uma falada inicialmente dos testes diagnósticos de um caso específico. Os testes diagnósticos no pré-natal, né, que não vai ser muito a abordagem dessa aula. Então, eu posso ter desde os testes pré-natais não invasivos, né, que é feita a análise do DNA fetal, o tal do NIPT, né, a partir de amostra sanguínea materna, como também um diagnóstico específico com amostra do tecido fetal, através de vilosidades coriônicas, células amnióticas ou sangue, que eu posso fazer um teste genético específico, né, ou um cariótipo, dependendo da situação. Isso tudo depende do que eu estou querendo com esse teste.
Os testes genéticos pré-implantacionais, muito utilizados, como eu falei, na reprodução assistida, quando você faz biópsia dos chamados pré-embriões, você pode fazer uns exames mais gerais ou então exames específicos para uma situação que você particularmente está querendo investigar naquela situação. Os testes genéticos preditivos vão bem ao encontro do que o Dr. Marcelo comentou, né, que os chamados testes de suscetibilidade. Então, não são testes neste caso aqui, de diagnóstico, é os testes de suscetibilidade que a gente utiliza muito nos chamados testes de câncer hereditário. Então, a gente tem as chamadas síndromes de predisposição hereditária ao câncer, né? Muito câncer de mama ovário, por exemplo, mas a gente tem as neoplasias endócrinas múltiplas também, e vários aí tem diversos genes que podem ser relacionados. É óbvio que você ter uma mutação não faz um diagnóstico de um câncer, obviamente, mas te dá uma suscetibilidade aumentada. Isso vai variar para cada tipo de câncer em função do gene envolvido. E aí sim a gente tem os testes diagnósticos de indivíduos pré-sintomáticos. E aí um bom exemplo seria a doença de Huntington, as ataxias espinocerebelares e outras doenças neurodegenerativas ou doenças neuromusculares, por exemplo. Tá? Os testes de portador, né, para aqueles indivíduos, para eu tentar identificar indivíduos heterozigotos para doenças autossômicas recessivas, vamos pensar aí, pais de uma criança, né? Imagine, tem um casal que tem uma criança com uma doença autossômica recessiva, como a fibrose cística, aí o irmão do pai, que os pais, a princípio, são portadores obrigatórios, mas aí o irmão do pai vai se casar e está querendo saber se ele, mesmo sendo um indivíduo normal, se ele é portador, ou seja, se ele tem o traço da doença ou não. Então, é uma indicação interessante, porque se ele souber que ele não é traço, né, não é portador da mutação daquele gene, que é o gene CFTR, ele nem precisa testar a esposa, né, a futura esposa, porque ele teria um risco muito baixo se ele não for portador, né, de ter um filho, porque é autossômica recessiva, precisa ter a mutação em dose dupla. Ou então, nos casos de doenças recessivas ligadas ao X, aí vamos lembrar de que mucopolissacaridose, por exemplo, algumas distrofias musculares, né, algumas doenças neuromusculares ligadas ao cromossomo X, que aí para você testar irmãs de pacientes para ver se elas são portadoras ou não da mesma variante patogênica. E, por fim, né, os testes farmacogenéticos, eles são particularmente usados, hoje, muito usados, na relação de alguns genes e possíveis interações medicamentosas. Em dois grandes grupos, né, na área da psiquiatria, né, da saúde mental, e na oncologia também, né? Tem se feito muito esses testes antes de iniciar a quimioterapia, a despeito que, infelizmente, ainda o teste, para quimioterapia é muito caro, está por volta de 12 mil reais, mas ele dá uma analisada, né, pelas alterações do indivíduo, do tumor do indivíduo, quais seriam as melhores drogas, né? E aqui, na área da saúde mental, porque às vezes tem pacientes, né, com quadros depressivos que são muito resistentes, né? Já fez um monte de medicação que não resolve, aí acaba se vendo que nessas situações você poderia fazer esse teste para ver se existe interação medicamentosa com algum desses genes aí, qual seria o efeito, tá bem? Mas vamos colocar o pé no chão mesmo, na parte mais prática, qual que é o exame que eu vou solicitar. Como eu já disse, depende da suspeita. Aqui, novamente, então, eu preciso pensar num diagnóstico. Se eu souber a etiologia, já vai me ajudar bastante, tá? Bom, as metodologias são variadas. Eu posso lançar mão de estudos bioquímicos, de análises cromossômicas ou dos chamados estudos moleculares. Bem, os materiais que eu posso utilizar para essas análises vão ser bastante variados, tudo dependendo do método, obviamente, mas se a gente puder falar de 3 materiais mais utilizados, são sangue, obviamente, células da mucosa oral hoje, obtidas ou
para um raspado da mucosa oral, com uma escovinha ou por tipo um cotonete, como também através da coleta da saliva, né, que pode se extrair o DNA, e a urina, que é muito utilizada para estudos bioquímicos, tá bem? Mas eu posso utilizar uma série de outros tecidos aí, como estão listados nesse slide. Os estudos bioquímicos, né, eles são muito utilizados particularmente para erros metabólicos, que é um capítulo bastante difícil, inclusive, né, dessa área, né, que é uma área que depende. No Brasil, muitos geneticistas atuam com os erros inatos, em outros países são mais neurologistas ou pediatras especialistas em erros inatos, mas varia aí muito de acordo com a experiência. Então, eu posso fazer desde testes qualitativos de urina, aqueles que têm ou não têm a presença de uma substância, até exames mais especializados, combinando com as espectrometrias de massa em tândem, os ensaios enzimáticos no plasma, em leucócitos, para determinados diagnósticos mais específicos. Todas essas situações, eu prestei alguns exames que são exames, vamos dizer assim, mais de triagem, e tem outros exames que já são um pouco mais objetivos, de acordo com a minha suspeita diagnóstica, obviamente. Tá? Análise cromossômica, ela é óbvia, né? Quando eu tenho uma suspeita de uma anomalia cromossômica, né? O material habitualmente realizado são os linfócitos obtidos por punção venosa em sangue periférico, né? Então, só para lembrar, é um sangue colhido e colocado num tubo heparinizado. Então, sangue colocado no tubo com EDTA não serve, porque mata a célula. Eu preciso de célula, porque essas células são submetidas à cultura, a um processo de cultura de crescimento celular. E a gente utiliza, né, nos laboratórios de citogenética, utilizam habitualmente a tecnologia da chamada banda G. Como também pode usar essa tecnologia do FISH, que é a hibridação in situ fluorescente. Tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa técnica que durante muitos anos foi o único exame disponível, né, para diagnóstico em genética, né? Alguns que são mais velhos também, como eu, né, não vou entregar ninguém, que quando fez formação médica e na especialidade, o que a gente tinha era cariótipo, e mesmo assim não eram todos os hospitais, todos os serviços que tinham com facilidade. Hoje, felizmente, a gente tem com mais facilidade, tanto nós, quem trabalha lá no Júlio Miller, tem uma certa facilidade, a gente não tem restrição a solicitar cariótipo, e na medicina privada, ou nos planos de saúde, a gente consegue com relativa facilidade a realização do cariótipo. Então, são, né, que colocou 5 ml, não precisa tudo isso de sangue, não, só colocam gotas do sangue no meio de cultura, com a fitoimaglutinina, que vai estimular a mitose, coloca numa estufa a 37 graus por 3 dias e depois faz o que a gente chama de preparação. Então, para a mitose na metáfase, utilizando uma substância chamada colchicina, aí põe várias substâncias hipotônicas, um fixador, e então pinga uma gota disso numa lâmina, né, para esparramar bem as metáfases, faz-se a coloração e a análise é feita através do microscópio, né? Dessa maneira aqui, eu aprendi, não sei mais, obviamente, mas na minha formação em genética, a gente aprendia a fazer análise, fazendo desenho, e depois, eu sou da época que a gente fotografava em preto e branco uma metáfase como essa, e depois recortava e colocava um durex. Hoje, né, não hoje, né, mas há muitos anos já existem os programas de auxílio de análise cromossômica, né, no computador, que faz essa montagem, fica muito mais bonitinho, e os laudos que a gente recebe estão bem mais claros em relação a isso. Então, aqui é a figura dos chamados ideogramas dos cromossomos, onde mostra cada um dos 22 cromossomos autossômicos, mais os 2 cromossomos sexuais. E veja, esses numerinhozinhos que a gente vê aqui são as regiões, as bandas e as subbandas. É como se eu desse o nome da rua, o número do prédio, o andar e o apartamento, né? Quanto mais detalhes, mais localizado
eu tenho a informação, certo? Então, aqui é como a gente observa uma célula na análise cromossômica, e aqui, obviamente, já é um cariótipo masculino e um feminino já bonitinho, analisado e pareado, tá? Então, obviamente, eu vou usar o cariótipo para quê? Para a identificação de alterações numéricas, como a síndrome de Down, e uma alteração estrutural, como a deleção do braço curto do cromossomo 5, que é a síndrome de Cri-du-Chat ou síndrome do miaro do gato. Então, a gente tem que pensar bem, né, na hora. O pessoal adora pedir cariótipo, né, que durante muito tempo era a única coisa que a gente tinha para fazer, mas o cariótipo, ele é ainda um bom exame, eu peço muito cariótipo, mas eu tenho que pedir cariótipo se eu tenho uma suspeita de anomalia cromossômica. Vou pegar um exemplo bem característico, que não tem nada a ver pedir cariótipo e que, muitas vezes, o indivíduo com acondroplasia, que às vezes chega para o endocrinologista, né, para discutir a possibilidade ou não de usar hormônio de crescimento, né, que existe uma dúvida aí, já está saindo medicação, está em teste clínico para acondroplasia, por exemplo. Mas, por exemplo, a condroplasia é uma doença autossômica dominante, a gente sabe que o gene está no braço curto do cromossomo 4, portanto, não tem o mínimo cabimento pedir um cariótipo. É uma questão de economia, inclusive, né? Por quê? É uma doença gênica, a gente já sabe isso. Teve época que não se sabia a origem das doenças, então o cariótipo serviu muito também para ajudar a localizar o gene. Mas hoje a gente já está num outro patamar, então, se eu sei já um diagnóstico, vou procurar a etiologia. Ninguém é obrigado a saber todas a etiologia de todas as doenças. Então, se eu tenho dúvida, vou lá procurar num daqueles sites que eu mostrei. Ah, agora eu sei, a condroplasia autossômica dominante, o gene é o FGFR3, então tá certo. Então, eu vou pedir, se for pedir um teste molecular, se precisar mesmo, eu vou ter que ver um teste que dê conta disso e que não vai ser o cariótipo, ok? Bom, a citogenética molecular, ou tal do FISH, né, que vem do inglês, da hibridação in situ fluorescente, essa é uma técnica bastante interessante, pessoal, porque ela une a chamada citogenética clássica, que é o cariótipo comum, com a biologia molecular. Então, o que é feito? A gente utiliza sondas de DNA, mas sondas de pedaços específicos. Veja bem, de pedaços específicos, ou seja, eu tenho que saber o que eu estou procurando. E eu vou marcar essa sequência do DNA que eu estou procurando com alguma substância fluorescente. E essa substância fluorescente, essa sonda de DNA, vai grudar nessa região que eu estou procurando. A vantagem disso é que eu posso tanto utilizar células em metáfase, que a gente faz cariótipo, como células em intérfase, por exemplo, células de líquido amniótico, tá? E para que serve? Então, são aqueles casos onde eu tenho, por exemplo, microdeleções que não foi possível identificar através da citogenética clássica. Tá? Então, a gente vai falar um pouco de alguns exemplos em relação a isso. Tá? Então, aqui, os tipos de sondas que eu tenho nessa metodologia. Então, eu posso ter uma sonda de um gene bem específico, por exemplo, aqui, uma sonda de centrômero, que pode ser de centrômero específico ou de regiões gerais do centrômero, sondas de telômeros, por exemplo, que são aquelas sequências finalizadoras dos cromossomos que são iguais, ou então uma sonda que pinta de uma cor única um cromossomo. Aqui é importante, né, quando a gente fala em indicação, se eu estou falando que eu vou usar uma sonda conhecida, né, eu preciso de uma hipótese bem embasada. Eu vou dar um exemplo aqui, que é uma síndrome chamada síndrome de George, que é relacionada à deleção do braço longo do cromossomo 22, tá? Mas podia pegar, por exemplo, a síndrome que eventualmente vocês podem pegar, a própria Prader-Willi, que pode ser por um mecanismo de microdeleção, a síndrome de Williams, que às vezes os endócrinos também acabam atendendo, mas eu tinha montado esse aqui, então, mas
falando, a síndrome de George, a criança tem, né? Vamos ver aqui um fenótipo, alterações, dismorfias crânio-faciais. Então, primeiro, orelhas de implantação baixa, fenda palpebral pequena, inclinação das pálpebras para baixo, dorso nasal bem alargado, uma ponta meio bulbosa, narinas antivertidas, uma boca pequena, pescocinho mais curto. E aí um dado importante, essa criança tem uma cardiopatia congênita, de via de saída do coração, que a gente chama cono truncal, por exemplo, uma tetralogia de Fallot, certo? Então, é possível o diagnóstico da deleção de 22q. Então, eu estou pensando nesse diagnóstico. Então, veja aqui, nesse esqueminha aqui, à esquerda de vocês, então eu tenho os 2 exemplares do cromossomo 22 numa situação normal, numa situação de deleção. Então, como que é feito esse exame? Normalmente, né, se eu estou procurando uma região específica, e no caso a nossa região específica é esse marcado em rosa, eu tenho que usar uma sonda marcada fluorescente para a região que eu estou procurando e mais uma sonda de uma região de controle, para eu ter certeza que eu estou procurando exatamente o cromossomo 22. Então, os indivíduos ditos normais para essa situação, cada um dos 2 cromossomos 22 vão ter 2 marcações, uma rosa e uma amarela. Como essa figura que está aqui que a gente está vendo, né? Esse normal 22, ó. A gente tem a marcação rosa, que é a que a gente está procurando, e a marcação em verde, que é a nossa marcação controle. Já um paciente com deleção 22q, eu tenho um dos exemplares do 22 normal e o outro exemplar faltando aquela marcação rosa, que corresponde a este cromossomo 22 que apresenta a deleção. Então, este é o exemplo de uma confirmação da deleção do cromossomo 22. Então, veja bem, volto a insistir, para eu pensar em utilizar uma hibridação in situ fluorescente, que é um teste específico, eu preciso ter uma hipótese específica. E aqui, gente, olha, uma listinha de síndromes de microdeleção. Então, olhei lá. Estou achando que é um Prader-Willi-Angelman. Puxa, o FISH pode ser uma abordagem? Pode. Então, eu vou lá, vou pedir um FISH para a região 15q11, né, a 1.3, certo? Então, eu preciso de um diagnóstico específico para escolher um exame específico. Então, não pode ser um caso onde eu não tenho uma hipótese específica. E a gente tem muitos casos que a gente não tem hipótese específica. Mas se eu tiver uma abordagem que eu posso fazer de diagnóstico, é o FISH para uma microdeleção, ok? Vamos lá. Um outro exame, que é o exame chamado de MLPA, que é da sigla em inglês, né, que quer dizer o quê? Amplificação de sonda dependente de ligação múltipla. Este é um exame também que pode ser utilizado para deleções, como o teste do FISH, ou também duplicações de genes específicos ou de regiões cromossômicas específicas, tá? Porque às vezes eu tenho não só um gene específico, mas uma região toda de um cromossomo que pode estar duplicado ou pode estar perdido. Ou então, situações onde eu tenho padrão anormal de metilação, tá? Então, a metilação é um mecanismo que desliga o funcionamento do gene. Então, um gene metilado é um gene desligado. E tem algumas síndromes que o mecanismo de origem dela é fazer o desligamento do gene através da metilação. E aí, puxa vida, como que eu vou fazer para descobrir isso? Procurando lá naqueles sites que eu mostrei, particularmente no Gene Reviews, que vai falar, olha, o mecanismo dessas síndromes, um dos mecanismos é a metilação. Então, se eu tenho um que pode precisar, né, identificar deleção ou duplicação, de novo, é necessário uma hipótese bem embasada. Ou então pode ter um padrão anormal de metilação,
eu vou utilizar essa técnica chamada de MLPA. Rapidamente, né, que o objetivo não é ficar detalhando técnica, mas eles vão utilizando, é um exame bastante interessante, então eu tenho que escolher o que eu vou querer, certo? Então eu vou fazendo, utilizando sequências iniciadoras, que são os primers, de diversas regiões, vai depender do que eu estou investigando, né? Então, vão pegando pequenas sequências de DNA, que depois eles vão se ligando, por isso que fala de ligação lá, até depois encontrar a análise, fazer análise de fragmento através desse histograma de picos que a gente encontra. E eu vou dar 2 exemplos para vocês. Um exemplo aqui, que aí na pediatria, na neuropediatria ou na neurologia, a gente pode encontrar mais frequentemente do que na endócrina, que é um MLPA para distrofia muscular de Duchenne. Então, a distrofia muscular de Duchenne, acho que todo mundo em algum momento deve ter conhecido um paciente com distrofia muscular, sabe-se que o mecanismo mais frequente que causa distrofia muscular de Duchenne é o quê? Deleção de exons do gene da distrofia. Então, veja bem, bom, como que você sabe isso? A gente sabe isso estudando a etiologia lá num daqueles sites, ou num livro, texto, obviamente, que eu estou vendo, como que eu vou investigar? Bom, mecanismo da distrofia muscular de Duchenne é por deleção de pedaço, ou seja, perdas de pedaço do gene da distrofina, ou então por mutação pontual, bem localizada, mas a maioria é por deleção. Então, se eu tiver que começar a investigar, eu começo pelo MLPA para distrofia muscular. Então, veja bem, aqui é um controle normal, veja, esse é o gráfico, né, daqueles histogramas lá mostrando de cada um daqueles pedaços, e aqui mostrando, veja bem aqui nesse meio eu tenho uma deleção de partes, né, do exon 46, 47, 48, 49 e o 50. Então, esse é um exame positivo para distrofia muscular de Duchenne. Então, já falando da aplicação, se eu, por exemplo, tenho uma forte suspeita de distrofia muscular de Duchenne, fez o teste inicial de MLPA, que é a maioria dos casos, mas deu negativo, aí eu vou ter que partir para o sequenciamento, porque aí eu posso ter uma mutação pontual ou pontifória. E aí eu vou mudar de metodologia, tá? Muitos laboratórios, quando você investiga, eles já fazem, né? Já é acordado, faz o MLPA, se deu normal, aí confirma ou não com sequenciamento. Outro exemplo de aplicação do MLPA para uma neuropatia periférica hereditária, que é a doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 1A. Então, por exemplo, aqui é o gene PMP22, aqui é um controle normal, e a etiologia, neste caso, é duplicação de partes do gene PMP22. Vejam aqui, esses pedaços aqui, ó, todos aqui estão duplicados, ó, fora do padrão da normalidade. Veja, o ponto de corte era aqui, ó, mais ou menos no 1. Veja, tudo que está acima do 1 aqui está aumentado, está duplicado, ou seja, é um exame positivo para essa doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 1A. Então, veja bem, é uma técnica que ela pode ser empregada, de novo, para fazer diagnóstico de duplicação, de deleção ou de problemas de metilação, desde que eu tenha uma hipótese específica. Senão, não adianta pensar usar esse teste, ok? Só alguém me disse se vocês estão me ouvindo ou se todo mundo caiu e eu não estou sabendo que estão. Bom, eu estou vendo aqui que aparentemente estão. Estamos aqui, doutor. Tudo ótimo. Eu estou falando prestando isso, bem atenção aqui. Não, Cris, eu estou falando isso porque durante a pandemia eu fui dar uma aula com um pessoal que eu nem conhecia lá de Alagoas, que me chamaram. Aí eu fiquei mais de meia hora dando aula sozinho, porque tinha caído, eu estava sem celular, que meu celular tinha quebrado, e aí eu fiquei dando aula com o vento aí. Mas então, só por isso que eu perguntei. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho de uma técnica que é extremamente utilizada, que são as chamadas técnicas de microarranjos de DNA, que é
arrays, ou arrays, né, como algumas às vezes pessoas chamam. Então, são os testes de microarranjos, que são os microarrays, CGH ou SNP array. Qualquer uma das metodologias acabam tendo o resultado bastante semelhante, mas vou falar basicamente do CGH, que é do inglês também, hibridação genômica comparativa. E o que ele faz? Veja bem, ó, ele detecta amplificação, que é duplicação, e deleção, tá? De regiões menores do DNA. Veja, só que aqui é um dado importante, ao longo do comprimento de todos os cromossomos. Se a gente olhar ali no exemplo anterior, vou até voltar aqui para a gente falar, ó, o MLPA, o que fala aqui, ó? Deleções ou duplicações. Então, os CGH da vida faz isso? Faz também. Só que enquanto no MLPA eu preciso de ter uma hipótese bem embasada, no caso dos microarranjos, tá? Eu não preciso ter uma hipótese bem definida, tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a técnica, ela vai ser feita como? Vai comparar o DNA de um paciente com o DNA de um indivíduo controle normal, tá? E aí, esse material é colocado nessas plaquinhas escavadas que a gente está vendo aqui. Então, é juntado, ó, o DNA normal, genômico, o DNA genômico de um paciente que eu estou querendo investigar. Em cada uma dessas escavações já tem grudado ali, fixado, que são os microarranjos, sequências de DNA ao longo dessas placas de todas as regiões cromossômicas, né? As que têm genes, obviamente. Aí é feita uma hibridação, e aí eu tenho esse resultado em cores aqui, né? E é feita uma leitura, tudo isso através de computador. Bom, se eu tenho, veja bem, né, ó, o verde é a cor do paciente, o vermelho é do controle. Se eu tenho um predomínio da cor verde, indica que houve um ganho daquela região específica. Então, por isso que cada placa escavada tem uma região, o computador sabe isso e vai mostrar para a gente qual região cromossômica que tem aquele ganho. Se fica na cor amarela, indica, como a maioria dos lugares aqui, que não houve um equilíbrio entre o verde e o vermelho e fica a cor amarela. O verde, o ganho, o amarelo, normal, e quando aparece a marcação em vermelho aqui, quer dizer o quê? Que está sobressaindo o DNA normal. Portanto, houve o quê? Uma perda do DNA do paciente. Então, ó, descobri uma deleção naquela região específica. Então, vou dar um exemplo, então, a indicação, perdão, microdeleção ou microduplicação cromossômica, mas quando? Quando não há suspeita de alteração específica e não se tem uma hipótese de uma síndrome monogênica. Isso quer dizer o quê? É aquele paciente que entra para a gente, porque a gente não teve tempo para discutir isso, mas no diagnóstico em dismorfologia, a gente tem muito uma questão do diagnóstico visual, né? A gente bate o olho, e vocês também, né? Tem várias síndromes na endócrina que são sobrepostas à genética e outras não. Vocês batem um olho no indivíduo com acromegalia, com Cushing, com hipertireoidismo, e associa aquela imagem e fala, olha, acho que, sem contar a história, às vezes, vocês já estão fazendo diagnóstico. E a gente tem muitas síndromes dismórficas que a gente faz diagnóstico assim. Mas se eu tenho um caso, sei lá, de uma criança com atraso global no desenvolvimento, várias dismorfias, mas eu não tenho uma hipótese específica, né, de uma síndrome monogênica, já pensei num cariótipo, que uma criança com atraso global, mais dismorfias, eu tenho que pensar, de repente, se não é nenhuma das trissomias comuns, ou a monossomia do X, ou uma das deleções mais comuns,
faça um cariótipo para ver se é uma deleção ou uma adição cromossômica de um pedaço aí maior, que eu não tenho muito conhecimento, mas eu fiz cariótipo e o cariótipo veio normal. Puxa vida, será que nos poderia estar diante de uma microdeleção cromossômica ou de um ganho, né, de uma microduplicação de alguma coisa que eu ainda não sei? Então, um bom exame seria esse, um exame dos microarranjos. Então, por exemplo, peguei um exame bem hipotético aqui. Uma criança com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, associado a várias dismorfias, não é compatível com alterações cromossômicas mais conhecidas, inclusive fez cariótica normal, e não é sugestivo de uma síndrome monogênica. Por que eu estou insistindo nisso? Porque se eu olhei, não, ele tem um atraso, puxa, não é uma síndrome de Down, não é uma síndrome de Turner, não é um Klinefelter, não é um duplo Y. Puxa, mas eu acho que é uma síndrome que eu já atendi. Sei lá, uma síndrome, por exemplo, de baixa estatura, Silver-Russell, Russell-Silver, né? Que vai muito também para o endócrino para usar o hormônio de crescimento. Essa é uma síndrome dismórfica com baixa estatura que você bate o olho e faz o diagnóstico. Bom, eu tenho já, então, uma possibilidade de diagnóstico. Vou, então, olhar naquele esquema, olhar a etiologia para ver, para tentar um teste mais específico. Mas se não é o caso, eu olhei, estudei e não sei o que é, então o arranjo, os microarranjos são importantes. Então, hipoteticamente, eu peguei um laudo hipotético aí, que teve, então, uma deleção intersticial de 1,6 megabase no braço curto do cromossomo 9, na região, né, 9p24, também conhecida como síndrome da microdeleção distal 9p. Veja, isso até tem um número naquele catálogo lá do OMIM, que é 158170. Então, se alguém tiver curiosidade, entra lá e olha, né, que vai ver isso aí. Então, esse é um exame que muito tempo ainda, né, porque essa tecnologia ela está incorporada na nossa prática clínica há muitos anos, no SUS muito pouco, na medicina privada, né, nos planos de saúde, mais recentemente. Para quem já frequentou os ambulatórios de genética ou que já conhece de outros lugares aquele catálogo, é um livro, né, que é o tal do livro do Smith, que o geneticista sempre anda com ele embaixo do braço. Nas duas últimas edições do livro, eu estou até aqui agora no consultório com ele na mão, eles criaram, inclusive, um capítulo novo, né, que é na verdade, um subcapítulo do capítulo 1, que é a letra B, exatamente das alterações cromossômicas, que daí pega o quê? Deleções, duplicações e microduplicações, relacionadas com a tecnologia molecular, exatamente com essas técnicas que eu estou falando para vocês. Coisas que até muito bem pouco tempo atrás a gente não tinha e, portanto, não fazia diagnóstico. Então, hoje a gente tem feito muito mais diagnóstico do que a gente fazia anteriormente, em função da possibilidade de utilizar uma metodologia de análise de microarranjos, tá? Então, aqui é um exemplo bastante concreto. Vamos lá. O PCR. PCR, eu acho que todo não é a proteína C reativa, né? É a reação em cadeia da polimerase, certo? Que a gente tem ouvido falar muito RT-PCR, né? Do diagnóstico do COVID aí. Então, o que é a ideia disso, né? Ela faz a amplificação de moléculas de DNA de regiões específicas que você quer, muito rapidamente. E o que é interessante, ela é a base de muitas das outras reações que a gente utiliza. Então, a própria MLPA, você tem que fazer PCR antes, o sequenciamento você também faz PCR antes, tá? Então, onde que você pode utilizar? Então, uma série de coisas, ó, análise qualitativa ou quantitativa para detecção de DNA ou RNA de vírus, bactérias e protozoários, que é o que, por exemplo, o quantitativo está se utilizando muito, né, atualmente nos exames aí do COVID, né? Detecção de fragmentos cromossomos do Y, por exemplo, de SRY, nos casos de síndrome de Turner, por exemplo, a gente usa muito.
e outras utilizações aí. E aqui, por exemplo, um exemplo também, determinação de vínculo biológico. Então, os chamados testes de DNA, a maioria deles são utilizados com a base do PCR de pequenos fragmentos, né? Que são utilizados para comparação entre a mãe, a criança e o suposto pai. E aqui, rapidamente, só para quem... então, são colocadas amostras do DNA, os chamados primers ou sequências iniciadoras, que são aquelas sequências de regiões específicas do DNA, a sopinha ali de nucleotídeos, os tampões aqui e a tal da TAC polimerase, que é a que faz a polimerização, e aí coloca nessa máquina que funciona como um banho-maria chique, que regula, sobe e desce a temperatura para fazer o quê? Anela o DNA, desidrata o DNA, faz a incorporação e vai fazendo a extensão das fitas e em poucas horas você tem milhões de cópias daquela molécula que você está procurando. Então, aqui, por exemplo, né, num teste para pesquisar SRY, por exemplo, né, então eu tenho o controle aqui, pacientes positivos aqui e um negativo aqui. Né, para uma ilustração para vocês, que depois é feita uma corrida de eletroforese para ver o resultado, tá bem? E, por fim, né, dos exames, o sequenciamento, que é a grande vedete aí que a gente utiliza, né? A gente tem dois tipos principais de sequenciamento, e lembrando aqui, eu já mostrei para você essa figura do gene, então aqui eu vou lembrar de novo aquela questão dos exons, dos introns, lembrando que os exons são chamados de regiões codificantes, porque quando ocorre a retirada dos introns, o RNA mensageiro, onde vão ficar grudados a cada 3 bases, né, vai formar um aminoácido que ele vai se juntar e formar uma proteína. Isso aqui vai ser o quê? A união de todos os exons. Então, a gente tem dois tipos de sequenciamento, que é o chamado sequenciamento de Sanger, que foi criado, né, desenvolvido ainda na década de 70, mas ele começou a ser utilizado mais na década de 90, e o chamado sequenciamento de nova geração, que foi esse sequenciamento que agilizou muito, né, a vida da gente na prática clínica, que foi possível colocar esse exame dentro dos laboratórios de análises clínicas mesmo, né, de maneira mais universal, porque antes era quase impossível, né, quando se utilizava só o sequenciamento de Sanger. Lembrando que o sequenciamento, como o nome diz, é a determinação da sequência das bases, adenina, timina, citosina e guanina, num determinado pedaço ou do DNA inteiro, se for o caso. Seria como se fosse, a gente imaginar que o DNA todo seria uma coleção, uma enciclopédia, né, com vários volumes, cada cromossomo um volume. Então, se eu estou estudando um gene, que é um pedaço de um livro, então eu estaria fazendo a soletração daquele pedaço do livro. Então, ou seja, eu estou querendo ver se aquela sequência de letrinhas está toda certa. No começo, né, você fazia esse sequenciamento, né, que foi criado aí em 77, linearmente, começando os genes inteiros, toda a parte do DNA com ou sem genes. Então, ou seja, era um método muito caro, muito demorado e pouco utilizado. Eu sou da época, né, que o pessoal começou a fazer o sequenciamento e era feito manualmente, ou seja, fazia essa corrida eletroforética aqui e depois ia com uma régua fazendo a anotação dessa sequência aqui. Era uma coisa de maluco. Depois começou a ter os chamados sequenciadores capilares, né? Aí dava um cromatograma, né? Aí a gente tinha a sequência que depois tinha que ser comparada com a chamada sequência normal. E, por fim, né, a gente passou a utilizar o chamado sequenciamento de nova geração, ou é uma tecnologia chamada de sequência de alto rendimento, porque eles conseguem fazer o sequenciamento paralelo de vários fragmentos do DNA ao mesmo tempo. E depois junta, consegue organizar essa sequência de DNA. Então, ele acaba sendo muito utilizado na prática clínica, porque
ele vai ser utilizado em larga escala, principalmente quando eu tenho que analisar vários genes ao mesmo tempo. E aí, para melhorar essa história, né, eu posso abordar o sequenciamento de nova geração, que é esse que caiu, né, na nossa vida mesmo, de diversas maneiras. Eu posso fazer o sequenciamento do genoma completo. Aí o genoma completo seria o sequenciamento dos cerca de 20 mil genes, que teria, olha, cerca de 3,3 gigabases, ou 3,3 vezes 10 a 9 bases nitrogenadas, que é uma enormidade de informação. Mas eu poderia, então, fazer o sequenciamento apenas dos exons de todos os 20 mil genes. Já é muita informação. Mas isso, veja bem, lembra lá daquele esqueminha, vou até correr aqui, ó, o esqueminha do gene. Eu estaria fazendo só o sequenciamento dos exons de todos os genes. Isso seria o que a gente chama de exoma completo, e que corresponderia de 1,5% a 2% do genoma. Veja, uma economia de tempo e de dinheiro aí em termos de abordagem. E o que é importante? Mais de 95% das mutações que causam doenças conhecidas são encontradas nos exons. Ou seja, o tal do exoma, que pode ser o exoma completo ou então o exoma de um gene específico ou de alguns genes, ele passa a ser, do ponto de vista prático, a melhor abordagem diagnóstica quando eu estou diante de uma doença cujo mecanismo é mutação pontual, né? Ou uma troca de base, alguma coisa nesse sentido, para eu utilizar o sequenciamento. Então, eu posso fazer o sequenciamento completo dos exons, que é o exoma completo, eu posso fazer o sequenciamento do genoma completo, mas ele é inviável na prática clínica. Eu posso fazer sequenciamento de painéis de genes direcionados. Lembra lá no começo que eu falei da síndrome de Noonan? Então, a síndrome de Noonan, para eu fazer um diagnóstico molecular, o melhor abordagem seria um painel de genes relacionados com a síndrome de Noonan. Lembra que tem lá uma meia dúzia de genes relacionados à síndrome de Noonan. Ou então, eu posso fazer o sequenciamento de apenas um gene. Mas o que vocês vão observar na prática, que eles foram customizando os painéis de acordo com as necessidades. Então, hoje tem, por exemplo, painéis para epilepsia, painéis para erros inatos de metabolismo, painéis relacionados a diabetes mellitus de origem genética, né, monogênica. Então, tem painéis para cada situação e é customizado por cada laboratório. De novo, um painel nem sempre de um laboratório A é igual ao de um laboratório B. Então, você tem que procurar nos laboratórios, bom, olha, estou suspeita de uma determinada síndrome. Eu tenho o teste dele específico? Às vezes tem, mas às vezes essa síndrome tem diagnóstico diferencial com outras, então vale mais a pena procurar se tem um painel relacionado a esse diagnóstico que eu estou pensando, ok? Aqui só para o equipamento do sequenciamento de nova geração, essa máquina aqui da Ion Torrent, tá? E aqui um exemplo. Vamos imaginar um paciente com clínica da síndrome de Marfan, alta estatura, tem dilatação de raiz da aorta, luxação do cristalino e um fenótipo corporal bastante sugestivo. Tem um peito escavado, tem escoliose, dedos alongados, aracnodactilia, segmento superior maior que o segmento inferior, com a envergadura grande, né? Assim por diante. Então, eu tenho uma suspeita clínica, a síndrome de Marfan está relacionada com o gene FBN1, né, que é o gene de uma proteína chamada fibrilina, e aqui eu copiei, peguei de um caso, né, então eu tenho o gene da fibrilina, FBN1, a posição da alteração é no cromossomo 15, aqui as coordenadas. O que aconteceu? Naquela posição, trocou uma citosina por uma adenina,
E qual que foi a consequência? Essa troca causou uma troca de aminoácido. Era uma glicina, virou uma cisteína. E com isso, acabou alterando a proteína, a função da proteína, e essa variante, que é o que a gente chama de variante, essa alteração, foi classificada como provavelmente patogênica. Daqui a pouquinho, a gente já está partindo para a fase final, tá? Não vou estourar muito tempo, não. Ela é classificada como provavelmente patogênica, ou seja, tem relação de causa e efeito. Outra informação importante que tem aqui é que esta variante está em heterozigose. Quer dizer o quê? Lembra que a gente sempre tem os genes em dose dupla, um foi herdado do pai, um foi herdado da mãe. Se está em heterozigose, quer dizer que está em dose única. Para eu saber se isso tem relação ou não com a minha doença, eu preciso saber o padrão de herança da doença. Neste caso, Marfan é uma doença autossômica dominante, então, se eu tenho uma única variante, então, patogênica, justifica o diagnóstico. Então, esse é um chamado teste positivo para diagnóstico da síndrome de Marfan, ok? Então, vamos agora partir, né, para a interpretação de um resultado e depois eu vou finalizar com o resumo das indicações, que eu acho que é o bisusão final, que eu acho que é bastante interessante. Então, dicas para interpretar um resultado, porque vocês, de vez em quando, vão receber, como o Marcelo já falou, ó, chega um exame de DNA, e aí, agora, José, o que eu vou fazer com esse exame? Né? Então, eu tenho que olhar pelo menos 4 itens que eu tenho que ver. Primeira coisa é conhecer o gene. Bom, se fui eu que pedi o exame, e pedi especificamente para esse gene, então quer dizer que eu conheço já. Mas, às vezes, doutor, olha, está aqui o meu exame que eu fui lá no Dr. Francis, ou eu fui num outro médico, me pediram esse exame e eu estou querendo a sua opinião. Então, se você olha ali, olha, não sei qual gene, ou se o laudo não está muito claro, vai lá naquele site OMIM, digita o gene que ele vai mostrar para você. E vai mostrar aquela caixinha, né, falando o que ele causa, vai falar aí já o padrão de herança, né, que isso é importante, vai falar da zigosidade, se é heterozigoto, se é homozigoto, e depois a classificação das variantes. Então, vamos lá. Para conhecer o gene, né, eu vou lá no site do OMIM, como eu falei. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Por exemplo, esse gene aqui, o gene, ATP7B. Então, outro dia eu recebi um exame, isso é uma situação real, recebi um exame de uma paciente com isso aqui. Aí eu peguei, não sei, esses genes de cor, ó. Aí pus aqui, aí apareceu aqui, ó, ATP7B. Aí, olhando aqui embaixo, ó, no cromossomo 3, aqui embaixo, a fenótipo, doença de Wilson, aquela doença de acúmulo de cobre no organismo, tá? Bom, falei, puxa vida, isso é um erro de metabolismo. E aí falava o seguinte nesse exame, olha, a paciente tem uma mutação em heterozigose, ou seja, uma única cópia. A mãe veio chorando, porque ela já foi ler sobre doença de Wilson, falaram para ela que a criança tinha doença de Wilson, não tinha sido eu que tinha pedido o exame, e ela chegou desesperada e fez, inclusive, uma promessa no consultório, lá na sala de espera, falando que se eu falasse para ela, se eu tivesse esse poder todo, né, de que a criança dela não tinha doença de Wilson, ela nunca mais ia comer chocolate. E aí eu olhei o exame, e aí tinha um detalhe, eu fui olhar, isso que eu fiz aqui, e vi, olha, a doença de Wilson é autossômica recessiva. Então, ó, padrão de herança. Portanto, apenas uma variante, né, herdada de um dos pais, não causa a doença. Então, foi um caso de cura de doença de Wilson só na conversa, porque tinha apenas uma variante patogênica. Veja como é importante saber o padrão de herança. Se esse paciente tivesse a mutação em homozigose, ou seja, os 2 alelos herdados, aí confirmaria o diagnóstico,
ok? Outro exemplo, a síndrome de Noonan, né? O gene PTPN11, que eu já falei para vocês, ó, aqui o gene está aqui, fiz a mesma coisa. E aqui, ó, o gene PTPN11, ele está relacionado a vários fenótipos, mas principalmente aqui a síndrome de Noonan, que de repente foi por isso que eu pedi. Aí veja, ó, o número do homem e a herança dele aqui, ó, aqui embaixo, ó, AD, autossômica dominante. Bom, se eu encontrei uma variante que seja patogênica ou possivelmente patogênica em heterozigose, isso indica que confirma o diagnóstico que eu estou fazendo, ok? Então, vimos aí o conhecer o gene, como eu faço, e o padrão de herança. E agora é a questão da zigosidade, que eu já andei comentando. Então, dos dois alelos que a gente sempre tem, um herdado do pai e o outro da mãe, quantos apresentam a alteração que foi encontrada? Se os dois apresentam a mesma alteração, eu chamo esse indivíduo de homozigoto. Então, se ele é homozigoto para uma determinada alteração, que seja patogênica, por exemplo, e a doença é recessiva, confirma o diagnóstico. Agora, se ele é heterozigoto para uma doença recessiva, só indica que ele é portador. Ele tem o traço, ele vai passar para frente, mas ele não é doente, não é afetado. Agora, se é uma doença dominante, se ele é heterozigoto, confirma o resultado. Veja, o diagnóstico de ser o achado de ser heterozigoto, ele vai ter interpretação diferente se for dominante ou se for recessivo, certo? Aí tem os indivíduos que são heterozigotos compostos. Esses indivíduos são aqueles que têm no mesmo gene duas mutações diferentes, no mesmo gene. Então, tem uma mutação A e uma mutação B, mas no mesmo gene. E as duas sendo patogênicas confirmam, tá? A mesma doença quando a doença é recessiva. Eu não coloquei aqui, que foi uma falha minha, vou revisar isso e colocar, que nas doenças ligadas ao cromossomo X, por exemplo, um menino com suspeita de, vamos pegar, raquitismo hipofosfatêmico resistente à vitamina D, né, que é ligada ao X dominante, um menino vai ser hemizigoto para o cromossomo X, porque ele só tem uma cópia. A menina não, a menina pode ser heterozigota, porque ela tem duas cópias. Tá bom? Então, a gente viu, só para recordar aqui, ó. Opa, conhecemos os genes, interpretamos o padrão de herança, identificamos a zigosidade, que é isso aqui, e agora a classificação das variantes. Essa classificação foi criada pelo Colégio Americano de Genética Médica e Genômica, que seria o equivalente à nossa Sociedade Brasileira de Genética Médica, né? Não estou nos comparando, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem esse artigo, salvo engano, de 2013, tem de acesso livre, ele é muito interessante, porque ele classifica as variantes em 5 tipos ou 5 níveis. Só que a gente, na prática, agrupa em 3. O extremo benigno e provavelmente benigno, ou seja, é aquela variante que não causa problema algum. E, atualmente, os laboratórios nem citam mais a presença de variantes benignas, tá? Porque causa muita confusão. É muito raro. Eu fazia alguns anos que eu não recebia laudos de pacientes e que apresentava no laudo variantes benignas. Outro dia eu recebi um laudo, não fui eu que tinha pedido o exame, era para uma paciente com câncer de mama, e vieram 14 variantes benignas e uma provavelmente benigna. Pronto, ela veio desesperada porque ela tinha 15 variantes, né? E não dizia absolutamente nada. Então, normalmente os laboratórios nem citam as variantes benignas. E o outro extremo é das variantes patogênicas e provavelmente patogênicas, tá? Bom, isso aí o laudo já vem analisado para a gente, mas existem sites também que podem te auxiliar de pesquisar. Num outro momento a gente pode até mostrar isso, tá? Então, as variantes, o meu teste positivo, então,
seria eu encontrar uma variante provavelmente patogênica ou então patogênica. Mas veja bem, a confirmação da doença vai depender daqueles outros itens que eu falei lá. Qual que é o gene envolvido, a zigosidade e o padrão de herança, né? Lembra bem da história lá da doença de Wilson que eu comentei com vocês. E esse grupo aqui do meio, 3, que é o nosso calcanhar de Aquiles, que é o chamado significado clínico incerto. Essa situação é uma situação temporária, porque não se sabe, naquele momento daquela análise, porque a análise de chamar de significado clínico incerto reflete aquele momento. Então, com as informações postas hoje nas redes de genômica, aquela variante é considerada de significado clínico incerto. Ela pode ser benigna ou pode ser do grupo do mal aí das patogênicas. Mas é claro que se você tem um paciente com um fenótipo cuspido e escarrado de uma determinada síndrome, e aí você encontra uma variante de significado incerto daquele gene que você está procurando, então você pode ficar tranquilo que em bem pouco tempo essa classificação vai mudar. Então, a classificação de significado clínico, ela pode migrar para o lado do benigno, como pode migrar para o lado do patogênico. É que, às vezes, é uma variante nova, ou foi descrita poucas vezes, ou não tem informações suficientes, mesmo nas modelagens computacionais que eles fazem, para ver o impacto da proteína, né, na função do gene propriamente dito. Então, eles classificam como significado clínico incerto. Eu digo que essas são as variantes que mais dão trabalho para a gente no dia a dia. E quando é patogênica, e você vê naquelas outras características, é o tal do PABU, fechou ou não o diagnóstico, ok? E finalizando, pessoal, eu vou falar um pouquinho, fazer um resumo das indicações, que eu acho que ajuda bastante a gente entender. Então, vamos lá. Se eu tenho suspeita de anomalia cromossômica, que ela seja identificada pelo cariótipo como uma trissomia, uma monossomia do X, como uma síndrome de Turner, ou alterações estruturais maiores, já conhecidas, eu vou solicitar o cariótipo, ok? Se eu tenho uma suspeita de uma anomalia cromossômica submicroscópica, né? Ou seja, puxa, eu acho que pode ser uma síndrome de Williams, que tem microdeleção do cromossomo 7, lá na região do gene da elastina. Então, eu tenho uma suspeita específica. Então, eu vou utilizar o quê? Ou o FISH ou o MLPA, que são duas técnicas que podem dar conta disso, mas que eu preciso ter uma suspeita específica. Não posso dar tiro no escuro, ok? Bem, eu tenho uma suspeita de uma alteração cromossômica submicroscópica, já afastei as alterações maiores, então não é uma trissomia, não uma deleção maior, mas eu não tenho uma suspeita clínica específica e muito mesmo de uma síndrome monogênica. Então, eu posso solicitar os chamados exames de microarranjos, lá, aquele CGH ou SNP Array, ok? Tenho suspeita de alterações gênicas específicas, ou seja, tenho uma suspeita clínica de uma síndrome monogênica. Vamos pegar os exemplos que a gente deu aí na aula: síndrome de Noonan, síndrome de Marfan. Então, aí eu vou dar aquela olhada lá em qual que é o mecanismo genético que vai ser causado, daí para eu escolher. Porque eu posso, ó, se for às vezes uma mutação de ponto bem definida, única mutação, às vezes o PCR já dá conta disso. Por exemplo, na anemia falciforme. Eu posso, então, se é por amplificação ou perda, quantificação, alteração de quantidade, eu posso dar o FISH ou MLPA. Lembra o MLPA para distrofia de Duchenne? É uma doença monogênica. Charcot-Marie-Tooth é uma doença monogênica. Ou então um PCR quantitativo para mutações tipo deleção duplicações, também posso fazer. Ou então, que é a vedete normalmente nossa aí para isso, para síndrome monogênica, o chamado sequenciamento de nova geração. Então, mas veja bem, de novo eu estou insistindo. Na hora de eu escolher, ó, veja, eu tenho algumas possibilidades. De eu escolher isso aí, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar, primeiro,
da etiologia do meu problema, qual o mecanismo genético, aonde que eu vejo o mecanismo? Lá no Gene Reviews, naqueles quadros, eles ajudam bastante a gente. Olha, vai falar, não, olha, sequenciamento é a melhor escolha, vai estar lá, 100% dos casos. Então, portanto, eu vou partir para o sequenciamento de nova geração, certo? Eu tenho a suspeita de uma síndrome monogênica, cujo gene pode estar em um painel de genes, ou a síndrome é causada por vários possíveis genes. Pegar exemplo aí, a própria síndrome de Noonan, como eu falei, causada por vários genes, ou então eu tô procurando um quadro de displasia esquelética, uma baixa estatura desproporcionada, eu já pedi raio-x, fiquei na dúvida em de 2, 3 tipos de displasia esquelética, aí eu resolvi, então, procurar se existe um painel específico para isso. Então, eu vou procurar um painel de genes por sequenciamento de nova geração, certo? Lembrando que esses painéis são sempre customizados por cada um dos laboratórios que os desenham, tanto os laboratórios privados como os laboratórios até de pesquisa também de auxílio diagnóstico, tá? E se eu estou pensando numa síndrome monogênica, ou seja, olha, eu já investiguei tudo quanto é coisa e não tem uma hipótese específica. Então, vou pegar um caso hipotético aí. Olha, eu recebi uma criança tudo alterada, baixa estatura, mas a inteligência normal, tem alterações ósseas também, mas tem alteração hormonal, ou seja, uma maçaroca de coisas. Já fiz cariótipo, não tem nada. Fiz análise de microarranjos, não achei nada. Pensei no painel para, sei lá, displasia esquelética, fiz um painel de 200 genes e não achei. Falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Aí não tem jeito. Aí eu vou para aquele exame que, entre aspas, seria o top que a gente tem, que é o chamado exoma completo, através da metodologia de sequenciamento de nova geração. Então, veja bem, o sequenciamento de nova geração, desculpe, o exoma completo, ele, na verdade, você pode, às vezes, até ser o primeiro pedido, depender da situação, mas, na maioria das vezes, ele é realizado numa sequência como a sua última hipótese. Infelizmente, a gente tem visto muitos colegas pedindo o exoma completo na primeira abordagem. E às vezes você tem que começar, às vezes, lá do bom e velho cariótipo, você vai retroceder e falar, vamos começar do começo, porque às vezes a gente pode encontrar uma alteração mais num exame de menor complexidade. E também, gente, de menor custo, a gente não pode esquecer disso, ok? E, finalizando, né, se eu tenho suspeita de alguma doença relacionada ao DNA mitocondrial, então eu vou fazer um teste, né, da análise do DNA mitocondrial, só uma observação, lembrando que na mitocôndria, então a gente tem o DNA nuclear e o DNA da mitocôndria, que é só um anelzinho, né, com poucos genes, e lembrando que todas as nossas mitocôndrias foram herdadas, né, cada um de nós, das nossas queridas mamães, né? Então, ele funciona como uma doença de transmissão materna, tá? Então, eu posso fazer análise do DNA mitocondrial exclusivamente, ou então o sequenciamento do DNA mitocondrial, sem esquecer os genes nucleares que vão interagir com o DNA mitocondrial. Às vezes eu tenho uma mutação, né, uma variante patogênica, num DNA, num gene nuclear, né, num DNA do núcleo, mas a função desse gene vai interferir no DNA mitocondrial. Então, acaba gerando uma disfunção da mitocôndria e é uma doença mitocondrial, mas a causa é de um DNA nuclear, um gene nuclear. Então, até isso. Então, existem já os painéis para DNA mitocondrial que misturam o DNA da mitocôndria mais os genes nucleares relacionados com o DNA mitocondrial. Então, gente, é isso. Eu sei que deve estar isso à cabeça de vocês, tá?
Agradeço novamente o convite pelo Dr. Marcelo Maia, né, e da Cristina, e fico aí à disposição para a gente conversar um pouquinho, se alguém tiver paciência, obviamente. Bom, parabéns. Eu acho que você foi extremamente didático. Muitas pessoas, quando souberam do seu nome, elogiaram, fizeram elogios à sua pessoa. Então, eu acho que o convite foi muito bem feito, né? E eu acho que deu para aprender. Eu falo que agora acho que eu vou perturbar um pouquinho menos a Carmen lá do Carlos Chagas. Geralmente é ela que me socorre quando vem alguns resultados. E hoje é aquilo que você falou. Muitos colegas têm hábito de ficar pedindo exames aí que às vezes não tem indicação e o paciente vem com aqueles exames alterados. Esses dias eu mandei um para você, que era uma criança, né? Do Lembro. paciente de diabetes, estava desesperado com aquilo Eu ali. lembro. Mas agora, inclusive, eu já sei até as fontes para pesquisar se aquilo que vem uma heterozigose, se tem importância, ou se na verdade é recessivo e nem vai dar nada e tranquilizar o... Exatamente. Então, assim... Só isso aí você já ajudou a gente bastante, viu? Eu acho, só complementando, eu acho que é muito por isso aí, Marcelo. Né? Eu acho que a gente tem que... Isso, assim, é uma coisa que, na verdade, meio que acendeu uma luz na minha cabeça, até mais recentemente, né? Porque lá no Júlio Miller, né, eu recebo tanto o residente da pediatria quanto o aluno da interno, né? E não adianta, eu sei que o pessoal gosta de olhar as coisas estranhas, né? Porque vira meio circo dos horrores, né? No ambulatório França é só gente esquisita que tem, né? Então o pessoal gosta muito de ver as coisas diferentes. Mas o mais interessante é eles terem esse acesso. Então eu tenho martelado muito, na hora de pedir o exame, eu tenho feito hoje cada vez mais isso que eu mostrei para vocês. Essa prática de pegar, ó, recebemos o exame, vamos lá, gente, vamos pegar. Conhecemos o GNA? Não conhecemos. Eu dou aquela voltinha lá. Entro no OMIM, faço isso no dia a dia. Quando eu estou aqui ainda no consultório, aqui na Comédia, quando eu começo, eu abro a internet no computador, eu já deixo aberto uma série de sites, entre eles o OMIM, o Gene Reviews, o Orphanet e alguns sites relacionados a câncer, que eu atendo bastante paciente com câncer, porque esse é o dia a dia da gente. Tá? Fico muito feliz que tenha atingido o objetivo, né? E quando você falou que as pessoas gostaram, é que, na verdade, né, e particularmente nessa plateia, ela é uma plateia extremamente viciada, porque tem muito amigo meu aqui. Olha, eu estou vendo aqui, não conheço exatamente todos, mas tem meus alunos, colegas de trabalho, a antipática da doutora Ana Paula Nince está aí, que me persegue lá no Gildo Miller. Tem uma grande amiga aqui, deixa eu ver, a Cristenise Ragnini, que é lá de Cacoal, que eu trabalhei muitos anos lá, além dessa turma toda que eu já conheço, né? Cristina, Denise, aqui a Spadoni, quem mais aqui eu vou estar deixando de falar algum nome? Até a doutora Maria de Fátima está aqui, meu Deus do céu. A Priscila, né? Gente do céu, até a Fatinha. Então, eu estou com uma missão aqui altamente espinhosa. Nós temos uma pergunta no chat, doutor. Qual o tipo de exame que é solicitado, por exemplo, em caso de história familiar de cânceres, como nas NEM, NEM? Isso. A doutora Aline Dumont que perguntou. Isso. Então, a neoplasia endócrina múltipla, né, é aquela situação que você tem vários tipos de tumores distintos, né? E, particularmente, né, a gente tem o que a gente chama hoje painéis moleculares, como a gente já falou, né? E existem os painéis moleculares específicos para câncer, tá? Então, qualquer um dos painéis dos laboratórios de genômica que a gente tem, que, na verdade, aqui a gente tem, né, tem os grandes laboratórios aí, todos são ligados, tá?
estão ligados a algum grande laboratório de genômica, né? Que eles têm os chamados laboratórios de apoio, certo? Então, o que a gente tem que ver é, bom, na síndrome de predisposição hereditária a câncer, quais são os genes que podem ser relacionados? E aí eu vou lá e procuro o gene se está num determinado painel. Os genes, de maneira geral, do NEM, estão todos nesses painéis mais gerais. Eu tenho painéis como, por exemplo, de 37 genes, vou citar o nome que não tem problema, porque não tem vínculo com nenhum, de 37 genes, né, do Mendelius, tem painéis de 60 genes e tem painéis de 100 e tantos genes, tá? Então, se você quer analisar neoplasia endócrina múltipla, você pede painel para câncer hereditário, que aí vai ser contemplado especificamente nessa situação. Deixa eu só... Pode falar. Então, aquilo que você comentou em relação a, por exemplo, na acondroplasia, que você falou que clinicamente você já fecha diagnóstico, não teria muita lógica você solicitar um exame genético para confirmar aquilo, que não vai mudar muita coisa, né? Mas em algumas doenças cromossômicas, por exemplo, na síndrome de Down, você tem a característica muito clássica da síndrome de Down, mas você conhecer a alteração no cariótipo, isso traça prognóstico para o paciente, ou seja, é importante a gente ver isso, que tipo de alteração cromossômica, porque vai manifestar clinicamente igual, mas existem várias alterações cromossômicas, como por exemplo a síndrome de Turner, né? A gente tem um mosaico, etc. Isso vai dar fenótipo diferente. Isso é importante saber. Ótima pergunta. Por quê? É engraçado, né? Quando você fala ótima pergunta, você se exibe e afaga o ego de quem perguntou, né? Isso é técnica de mental. Mas, na verdade... desculpe, eu acabei não falando, né? O gene da neoplasia endócrina múltipla, que é o próprio... que daí é o contrário, né? Não é nenhum, é o MEN1, né? Que é o gene que está normalmente nesse painel. Mas então, só para falar, você tem que olhar no painel se tem aquele gene. Mas essa questão, isso que você falou, Marcelo, porque assim, às vezes você atender Down, né, no ambulatório, né, eu fico me policiando para não passar o caso no piloto automático, né? Porque a gente vê bastante, né? Então, entre aspas, mesmo os alunos, às vezes, não acham mais tanta graça, vamos dizer assim, né? Né? Porque eles querem ver coisa diferente e tal. Mas aí eu faço exatamente essa pergunta. Eu começo para ele, falei, gente, vocês olhando o paciente aqui, você acha que tem que pedir cariótipo? Né? Aí eles ficam sempre, um olha para o outro, não sabe e tal. Não, vamos mudar a pergunta. Vocês têm dúvida que ele tem síndrome de Down? Aí ele, não, acho que não tem. Mas então, se não tem dúvida, vocês pediram o cariótipo para quê? Para gastar dinheiro, né? Mas tem que pedir? Ah, professor, acho que tem que pedir, porque o senhor pediu, então tem que pedir. Não, a resposta que eles fazem é essa. Mas aí o que eu explico para eles é assim, o cariótipo, na verdade, do ponto de vista clínico, na síndrome de Down, ele não tem importância alguma, tá? Porque se o paciente é um mosaico, ou ele for trissomia livre, ou por translocação, o fenótipo é o mesmo, a gente lida da mesma maneira, tá? É claro, a não ser aqueles fenótipos de baixíssima incidência, tá? Que aí, aqueles mosaicos de baixíssima incidência, que aí, teoricamente, talvez você possa ter correlação, mas é muita exceção. Na prática, a gente não separa clinicamente. Mas o cariótipo é extremamente importante para o aconselhamento genético. A despeito que 95% dos casos são de trissomia livre universal, portanto, de baixo risco de recorrência, 2 a 3%, variando um pouco, pode ser por translocação, e principalmente em 14 e 21. E essas translocações são eventualmente herdadas, não todas as vezes. Então,
eu tenho que, quando eu estou diante de uma translocação, eu tenho obrigatoriamente pedir cariótipo dos pais. Então, o cariótipo na síndrome de Down, na maioria das vezes, ele é importante para o diagnóstico? Sim, porque a família, né, é importante fechar o ciclo na cabeça da família. Mas a importância real, para mim, é do ponto de vista de orientação da família. Porque ele vai responder a pergunta eu preciso ou não pedir cariótipo dos pais? Certo? Para Turner, é importante porque a monossomia do X é só em 50% dos casos. E a gente não pode esquecer que eu posso ter casos de Turner com mosaico que envolve o Y. E se envolve o Y, tem que pensar na gonadectomia, né? Aquela que a gente orienta. Ou se não tem Y, fazer a pesquisa do SRY. Então, isso tudo é importante, realmente a realização do cariótipo. E aquele exemplo, de novo, que a gente comentou da condroplasia, é claro, depende de tudo para que você vai querer o teste molecular. É como a gente falou, bem emblematicamente, a condroplasia é um diagnóstico relativamente tranquilo de fazer, né? Fenótipo da criança mais velha, então, ele é muito característico. No bebê, às vezes, dá dificuldade, porque eles podem nascer com estatura, com comprimento adequado para a idade, e aí pode confundir um pouco. Eu tenho uma paciente que até atendi hoje, de retorno, ele veio com, quando logo que nasceu, porque tinha a história que durante a gravidez o fêmur e o húmero eram curtos, mas a criança nasceu ainda com a medida dentro da normalidade. Se você não insistisse, eu no caso insisti, falei, eu acho que porque ele tinha uma certa desproporção, vamos fazer raio-x para ver as alterações. E aí, gente, uma dica importante, displasia esquelética, e a condroplasia é o melhor exemplo, você precisa muito de ter a cumplicidade é a palavra certa, do radiologista. Tá? Então, eu já tive casos, não é nenhum nem dois casos, que a gente recebe laudo de tudo quanto é laboratório, tá, gente? Não tô menosprezando nenhum laboratório. É possível acontecer esse tipo de coisa. Um laudo normal, e aí você conversa com o colega, fala, olha, eu estou com uma hipótese tal, verifica especificamente isso para mim. E, às vezes, os laudos mudam. Eu lembro, talvez você não lembre, Marcelo, mas muitos anos atrás, quando a gente trabalhava lá no Júlio Willer, você foi chamado para avaliar uma criança, era um menino de 1 ano e 7 meses, que tinha uma ginecomastia. Eu lembro bem da situação. Você olhou, não achou nada do ponto de vista endocrinológico, mas você olhou, olha, ele tem uma face muito estranha. Pede para chamar o Francis. Aí eu fui ver a criança, achei realmente que a face era muito estranha, achei que era uma mucopolissacaridose. Na época, a gente não tinha muito acesso, até tinha acesso para fazer diagnóstico via Porto Alegre, mas aí o que eu fiz? Eu pedi inicialmente uns raios-x, o laudo veio normal, sentei com os internos, nem sei se a gente já tinha residente na época lá na pediatria, ou pegamos um livro, eu falei, gente, eu não sou radiologista, mas vamos ver, olha aqui, ó, as possibilidades, ó, tem essa alteração. Daí, com todo cuidado, com todo respeito, a gente pegou e falou, olha, vá procurar o colega radiologista, com muito cuidado, falou, olha, o professor discutiu e pediu para ver se há possibilidade de ter essas alterações. E o cara foi, olhou, discutiu, porque o radiologista do dia a dia não vai ver isso aí, gente. Não adianta. Então, às vezes, a gente tem que ter um olhar mais crítico e pedir revisão de laudo, sim. Isso para tudo, tá, pessoal? Não é só para... E da mesma maneira que a gente também erra, né? Obviamente, né? Perfeito. Mais alguma pergunta? Oi, Francis. Oi, Cristina. Oi, tudo bom? Aí, tudo bem? E aí, tudo você? Parabéns pela aula, muito boa. Legal.
Sabe que eu adoro, eu falo lá para os residentes, que eu me lembro muito ali de Porto Alegre, que você comentou agora, a gente passava, e o laboratório, assim, o ambulatório de genética, tinha uma portinha onde era o laboratório, onde tinha as máquinas, tudo para fazer esses fiches. Para fazer as coisas, né? O doutor Giorgio lá. É muito, muito legal. Então, é muito bacana. Isso, muito bacana. Então, adorei muito a aula. Acho que coisas que a gente tem que estudar mesmo, que não foi o dia a dia da nossa faculdade. Não, mas gente, o que você falou é uma coisa. Não, e assim, primeiro que não foi o dia da nossa faculdade. Na época que a gente estudou. Eu vou falar por mim, né? Eu que fiz formação em genética, não peguei essa não fui treinado com os exames e nem com os tratamentos. Então, Verdade. Eu fiz minha formação em genética na década de 90. Então, o que a gente tinha exame? Era o cariótipo e olha lá. Então, de repente, há 10 anos para cá, acho que nem tanto isso, a gente teve que aprender, foi o sofrimento aprender isso. Né? Foi, não, pelo amor de Deus, é verdade. A gente é burro, né? A gente vai ficando velho e vai ficando burro, né? E até essa coisa, a gente tem um universo hoje, inclusive da questão dos tratamentos das doenças genéticas, né? Como vocês já devem saber, está para sair o tratamento da condroplasia, né? Do laboratório Biomarin, né? Então, sim, a gente apresentou um artigo desse remédio novo. Vic, não sei o quê, né? Vic com V, né? As meninas apresentaram. Então, é muito legal a gente ter vivido isso, né? Eu sou geneticista do século passado, que não tinha nada. Eu conto muito uma história, que a gente está ficando velho, vai falando muito e contando história, né? Eu estou quase igual o Gabriel Novis, não tenho a categoria dele. Então, mas eu lembro bem, em 1992, eu estava na Escola Paulista, ainda não era Unifesp ainda, a gente foi organizar o que seria a versão do Congresso Brasileiro de Genética Médica, que na época chamava Reunião Anual da Sociedade Brasileira, era uma meia dúzia de gato pingado que ia, né? Aí a gente, vamos procurar patrocínio. Não tinha. O único patrocinador de laboratório era do laboratório Marjan, que produzia ácido fólico. O único remédio que nós prescrevíamos era o ácido fólico na prevenção do defeito de fechamento de tubo neural. E eu brinco com isso, porque hoje tem um universo de situações, né, que a gente é uma coisa completamente... E que muitos genetistas da velha guarda, que eu digo, os nossos professores, eles ficaram muito impactados. Alguns não, até falam, olha, eu não trato nenhuma situação, porque não teve treinamento. Eu não tive muita escolha, né? Eu sempre falo, né? Eu tive um treinamento muito grande em dismorfologia, diagnóstico pré-natal, errinato muito pouco, oncogenética quase nada, fui aprendendo depois com a vida, né? Mas aqui, por ser o único, mais bonito, mais feio, o melhor e o pior, né? Você acaba tendo que fazer o que aparece, né? Como todos vocês, né? Com o tempo foram se especializando. Então, a gente teve que fazer o quê? Teve que correr atrás. Então, por exemplo, eu lembro muito bem que esse paciente de NPS que eu te contei, ele acabou indo embora, não retornou. Anos depois, eu fiquei sabendo que confirmou o diagnóstico de MPS tipo 2 e o MPS tipo 2 confirmou. Eu levantei porque minha bateria está acabando, eu esqueci de pôr a tomada. E depois, a criança tinha morrido, ela não foi tratada. Né? Então, a gente perdeu. Aí, em 2005, 16 anos atrás, a gente teve a oportunidade no Hospital Geral de fazer a primeira infusão de enzima no estado para um paciente com MPS do tipo 1, que foi o queridíssimo paciente Guilherme, infelizmente já faleceu, com acho que 19 ou 20 anos, faleceu alguns anos atrás, mas que a gente teve a oportunidade de ter participado de um momento histórico nesse sentido, né? É bacana a gente ter participado disso, porque foi a primeira... Imagine, eu vou usar o termo certo, o cagaço que a gente teve para fazer aquela primeira infusão lá no Hospital Geral, sem experiência nenhuma, né? Veio enfermeira de fora, veio gente ajudar
né? A gente ficou meio desesperado, mas legal, foi bastante, O bastante pioneirismo é interessante. necessário, né? Tem que ter coragem. Ser Exatamente. desbravador, né? Eu acho que tem que ser desbravador aqui, tem que trazer as coisas mesmo. Porque, na verdade, assim, a gente, claro, a gente, ainda mais nós, né? Estou falando com alguns de nós aí que não somos daqui do Mato Grosso, né? Cristina, Denise e outros aí, Fatinha também e tal, né? Que a gente vê de vez em quando bate aquilo, mas será que eu fiz certo? Será que eu não podia ter ficado onde eu fiz a formação, né? Que a gente fica sempre com aquela coisa de... Mas eu acho que a gente cumpre um papel importante na formação de novos colegas e na assistência, gente. Eu acho que a gente é importante. Não, né? E começar do zero, fazer do jeito que a gente É, quer, não tem viés, não né? tem. Né? Isso é bom. Então é isso. Mas Eu adorei, muito obrigada. Não, e adorei pegar esses 3 sites, porque essa coisa eu tenho aquele Smith, eu tenho Smith pequenininho, mais antigo. Acabou de ficar pegando aqueles. Ó, o Smith, essa é a edição novinha, chegou esses dias, é a 8ª edição. Isso aqui é um negócio... A minha é velhinha. Deixa eu ver qual que é a minha, espera aí. Ó, hoje, chegou anteontem, se não me engano. A hora que chegou, estava na embalagem, eu fiquei beijando. Aí a Bianca, minha mulher, para de ser besta, cara, fica beijando o livro. Ela não sabe da importância deste livro na minha vida. Ah, Cris, pelo amor de Deus. A minha é aqui. Você daí está apelando, né? Porque eu tenho... Não, essa é muito velha, tá? Claro, você acha que Não, mas além que eu tenho que ficar pegando aqui quais são os estigmas que tem em cada uma. Eu tenho que ficar achando os estigmas. Agora que você me deu esses 3 sites, as residentes não me seguram mais. Agora já vamos pesquisar, vou incomodar ela. Porque, assim, por exemplo, essa edição, claro, o texto básico ele não vai mudar. Você vai ver as fotos vão ser praticamente as mesmas. O que é legal é que essa parte molecular é atualizada. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Com certeza. Por exemplo, até segunda-feira, hoje é quarta, né? Segunda-feira, a 7ª edição eu deixava aqui no consultório. Aí eu tenho a 6ª edição que eu deixo lá no Júlio Miller para uso, né? Lá da faculdade. Agora eu já fiz o quê? Já levei a 7ª para lá, vou ficar com a 8ª aqui. Só que os meus meninos da Liga, só para fazer pirraça para vocês, os meninos da Liga de Genética, eles fizeram tanto evento no ano passado, ganharam tanto dinheiro, e como não teve congresso presencial, eu fiz eles doarem o dinheiro, tudo para comprar coisa lá para o teste do pezinho. Então, eles compraram um monte de coisa lá para o teste do pezinho, onde vocês fazem o ambulatório de endócrino. Aquele monte de coisa que está lá, otoscópio, oftalmoscópio, aparelho de pressão, martelinho, tudo quanto é tranqueira, foi tudo comprado pela Liga de Genética. E eles acabaram de comprar, já chegou essa semana, o Smith também. Então, a gente vai ter, inclusive, o Smith lá. E se, eventualmente, vocês que estão lá tiverem querendo usar, pode pegar que fica na minha sala. Só fala com as meninas. Tá bom? Tá, joia, eu agradeço. Às vezes as meninas vão te incomodar aí Não, mas eu fico super feliz quando me... Não, eu só tenho a agradecer. Você foi super atencioso aí. Acho que outra semana passada, eles discutiram um caso contigo. Discutir um caso lá. Isso mesmo. Obrigada, Francis. Vamos liberá-lo para você dar sequência no seu descanso aí, né? Que eu acho que atingiu uma meta de 2 horas. E foi, acho que, extremamente proveitoso. Tivemos aí 35 legal. Participantes. E, para mim, foi extremamente útil também. Eu tirei muito proveito realmente dos sites que você indicou, porque de vez em quando tem alguns testes que a gente pega lá, por exemplo, hemocromatose é uma coisa que às vezes a gente pesquisa, né, na área da endócrina, e já vou aprender a destrinchar com mais detalhes quando chegar ao laudo lá. Então, valeu muito a pena, agradeço muito realmente a sua disponibilidade e espero que a gente possa ter um futuro encontro aí, talvez aprofundando um pouco mais. Não, legal. A gente pode até, sei lá, um dia que tiver uma oportunidade de fazer alguma coisa presencial, a gente podia até fazer uma oficininha com interpretação, criar umas situaçõezinhas aí, ó, que exame você vai pedir. Isso aí é legal, isso é muito legal. A gente pode selecionar situações, pegar laudos de exames e ver como é que você vai interpretar isso, tal, né? Tem coisas para fazer. Mas, gente, eu é que agradeço a oportunidade, né, de conversar com um grupo
de profissionais que eu admiro bastante, e só falando para vocês, eu quase fiz endocrinologia quando eu terminei a graduação. Eu quase fiz endocrinologia, aí resolvi fazer pediatria, e não fiquei só na pediatria. Eu brinco que eu sou um pouco endocrinologista, um pouquinho neurologista, né? Porque a gente tem uma interface... Tem que saber um pouco de tudo. É uma com interface certeza, grande verdade. com as outras áreas, né? Isso é legal. Eu gosto bastante da genética, na verdade, acho que até por isso, porque você vai transitando com colegas diferentes, com áreas diferentes do conhecimento. E eu, cada vez mais, também, eu gosto de falar isso, porque, assim, eu adoro ser professor, sabe? Acho que isso é a minha praia. Eu gosto de ser professor, gosto de dar aula, né? Então, para mim, esse tipo de convite, eu fico que nem pinto no lixo, sabe? Adoro. Se deixar, eu vou falando mesmo, tá bom? Mas obrigado, viu, gente? Grande abraço a todos e até a próxima. A de todos. Já saíram. Até a próxima, hein? Boa Tchau, noite. tchau, Pessoal. gente. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Obrigadão, boa noite.